Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou dar continuidade da aula 1 da máscara de proteção infantil da galinha pintadinha. Vou fazer o molde passo a passo e depois costurar na máscara. A máscara que foi feita na parte 1, na aula parte 1 foi essa aqui. Tá aqui só aguardando para dar continuidade. Então, vamos lá. Tem uma maneira que não é difícil de fazer. Primeiro vou fazer o olhinho, né? Essa parte aqui, meio oval, branca. Não é difícil de fazer. Você pode usar o que você tiver aí na sua casa, como por exemplo esse carretel de linha. Acho que é carretel, nem sei se o nome é carretel. Mas você pega um lápis e contorna. Eu acho que essa parte é muito grande, vou fazer ao contrário. Risca ao redor. Vai ficar assim, né? Já tinha iniciado uma aqui, mas ficou muito grande. Aqui. Aí, desse círculo, a gente vai, uma marcadinha aqui no centro, vai tentar fazer uma como se fosse uma pera, sabe? Assim, uma pera. Mais ou menos. Não precisa ser certinho não, tá? É o olho da galinha pintadinha, ele é meio, né, não é totalmente redondo, ele é meio ovalado mesmo. Uma hora tá mais apertadinho, outra hora não. Então aqui seria o olhinho dela. Eu achei essa maneira fácil, mas tem uma outra que vocês podem estar fazendo aí. A outra maneira, eu usei um acetato, uma folha de acetato, ó. E a gente corta um pedaço aqui, ó, essa parte é mais fácil. Não muito grossa, pode ser ao meio aqui, ó. Essa aqui tem em torno de largura 6. Então pode fazer, cortar em 3 centímetros. Então vamos lá, mais ou menos, vou cortar mais ou menos, tá? Vocês meçam aí direitinho. Já tiver uma certa prática em cortar, não precisa medir muito não. Aqui, ó, eu vou fazer de uma forma que fique do tamanho desse olhinho, ó, mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos do tamanho do olhinho. Aí vou cortar. Cortei. Vou passar um durex ao redor aqui. Já coloquei um durex, ó, ao redor aqui, ó, só pra deixar fixo. Agora eu fiz o olho dela com esse círculo, mas eu posso fazer dessa forma, com acetato. Aí é só colocar aqui, ó, e contornar, ao contrário aqui, por causa do durex. Então, vou colocar aqui, ó, e vou riscar ao redor, contornar. Olha como ficou. Ficou perfeito, né? Foi mais rápido do que esse outro. Agora vou passar o lápis ao redor para ficar mais visível. Esse é o olho da galinha pintadinha. Agora vamos fazer a crista, que se eu fosse
fazer um triângulo, poderia dar certo, né? Um triângulo, você faz um triângulo. Aí dá um triângulo. E desse triângulo a gente poderia arredondar aqui nas pontas e em cima também, né? Pode deixar até do jeito que tá aqui o triângulo. Aqui ficaria uma das cristas. E as outras duas são 3. Você pode fazer aqui uma menorzinha dentro. Depois de recortada essa mesma, você pode, a partir dela, fazer uma menor. Mas também a gente pode fazer no acetato. Deixei o acetato aqui já cortado. Deixa eu ver o tamanho. O tamanho é esse aqui, mas pode ser menor, você pode fazer um outro. Eu vou colocar o durex. Ó, o durex é só aqui, ó, só pra unir. Tá vendo, ó? Unir com o durex. E vamos fazer a crista, mais uma parte. Vamos ver. Coloca o dedo em cima, né? A mão em cima aqui. E contorna ao redor. Ó. Às vezes sai um pouquinho do lugar, mas é só ir de levinho, que ela se mantém, né? Olha lá. Mais uma crista. Para fazer uma crista menor, eu posso usar essa mesmo, colocar o durex mais para cá. Fecho um pouquinho mais para cá, ó. Ó. Ficou menor, né? Ficou menor. Então, eu vou contornar aqui com o lápis. Olha como ficou. Vou riscar. Olha lá como ficou. Olha como ficou. Então, eu tenho 3 cristas aqui, ó. 1, 2, 3. Esse aqui é o olhinho. A gente vai fazer 2, né? Que são 2. Ah, a de baixo, essa aqui, essa parte aqui, mais uma dessa que pode ser usado qualquer uma dessas aqui, tá? Ou você pode fazer mais uma com o acetato. Agora, a gente vai fazer essa parte aqui que é o bico dela. Vamos ver aqui como é que vai ficar. Bom, o bico dela é um quadrado. Um quadrado de 4. Os 4 lados com 4 centímetros. Então, a gente pode usar uma ponta dessa aqui mesmo, para facilitar. Depois é só cortar, olha lá. Agora, a língua dela, né, que é um triângulo bem fininho. A gente pode fazer... Você pode fazer um retângulo, né? Um retângulozinho. 2 centímetros. Que é pequenininho. É pequeno, vai dar o quê? 2 centímetros por 2,5, que é pra costura. Então, 2,5 aqui. Vou colocar 3. Fecha ele aqui. No centro, vou marcar aqui 1 centímetro. No centro, fiz uma marquinha.
Agora é só puxar até aqui, ó, nas pontas. Só puxar aqui nas pontas, faço o risco, né? Essa vai ser a língua, a linguinha, ó. Agora a gente vai recortar. Ficou faltando o olhinho, que é 2 círculos pequenos. E essas marquinhas, né? As pintinhas dela. A gente já vai fazer. Tanto o olhinho como essas bolinhas, a gente vai fazer direto no tecido. O tecido que eu usei é o feltro. Então, para ficar mais fácil, direto no tecido. Vou recortar, né, as partes aqui do molde. Aqui do olhinho você já pode dobrar o papel para já cortar. Não, falei besteira. Não precisa. Já recortei as partes, estão todas aqui. Essas bolinhas, que é as pintinhas dela, a gente vai deixar por último, que eu vou mostrar como é que faz. Então, vamos marcar no tecido. Você pode pegar o feltro, partes pequenas que você tiver aí. Aqui tenho todas as cores que eu vou utilizar. Então, começar pela crista. Ó. São essas aqui. Só riscar no tecido pra gente recortar depois. Você pode também, ao invés de riscar lá e depois ter outro trabalho, você já pode colocar diretamente no tecido, segurar no meio e ir cortando, ó. Assim fica mais fácil. Não precisa ser 100% certinho não, depois você arredonda melhor. Olha. Direto no pano, mais um. Quadradinho é mais fácil, não é? Ó. Essa outra partinha que passou, só acertar. O olhinho, você pega o tecido, feltro preto. Então, é pequeno o olhinho, né? Vocês, vamos ver aqui, 1 centímetro tanto de largura como de altura. Então, você faz um quadradinho, no caso, 2, né? 2 quadradinhos, mais ou menos 1 centímetro. Pode ser a olho mesmo. Você pode cortar os dois, um em cima do outro de uma vez só. Mas, para quem não tem muita prática, pode ser um por vez. Você vai arredondar essas pontas, né? As pontas do quadrado você arredonda. Olha, ficou bem próximo do redondo. Uma pontinha aqui. Você tira, né? A outra é a mesma coisa, o quadradinho tá aqui. Arredonda as pontas. Se você tiver prática, você já pode ir direto.
Ó, só controlando na tesoura. Tá vendo? Se tiver prática, melhor. Tá? Já sai redondinho. Se não tiver do mesmo tamanho, você coloca um em cima do outro e é só acertar. Para as pintinhas da galinha pintadinha, você pega um furador de papel, né? Diretamente no tecido. É só ir fazendo, eu faço na quina aqui, de um em um. Porque dois, o meu tá meio cego, então eu tô indo de um em um mesmo. Então faz seis para um lado e 6 para o outro. Então, é isso. Esse outro lado tá melhor. Seis bolinhas já estão aqui, as pintinhas, né? Estão aqui. Então eu vou reservar para depois a gente tá colando na galinha pintadinha, ó. Aí eu corto mais 6. Mais 6. Mais 6 e vou reservar. Na hora de colar, a gente tira uma a uma. Eu tiro uma a uma aqui, né? Vocês estão me acompanhando, se quiserem fazer junto, só tirar uma a uma depois. Vamos reservar. Então aqui os moldes, vamos guardar. Aqui estão todas as partes que eu preciso. As cristas, né, que são 3, essa parte de baixo, que eu não sei o nome. O bico dela, o bico. A língua. A língua aqui. Os olhinhos dela. Pupilas. Tá tudo aqui. E as pintinhas. Agora a gente vai costurar na máquina. Vamos costurar tudo que faz parte dela. Somente as pintinhas, a gente vai colocar silicone, tá? Um pinguinho de nada. Deixar lá porque demora para secar, não seca instantâneo não. Então vamos lá. Vou começar pela crista da galinha pintadinha. Então é uma sobreposta à outra. Você pega aqui a maior, coloca, pode ser a maneira que você achar melhor, meia um pouco aberta, um pouco mais fechadinha, e a menor por cima das outras duas. Fica meio abertinha assim, dá a impressão de movimento. Vamos direto na máscara. Costurar. Então coloco aqui bem no meinho. Eu dou apenas uma costura por cima das 3. Eu não costuro ao redor, que assim ela fica bem soltinha, tá vendo? E menos trabalho, né? Não compensa costurar toda ela à volta, porque vai ficar muita costura aqui, pode ficar repuxado. Então dessa forma fica bem leve e mais bonito também. Se você quiser, você pode costurar tudo, e aí seria bom colocar um outro forro, né? E aí não aparece a costura. Mas a minha máscara, essa que eu fiz apenas uma costurinha que pega as 3. Então, você ajeita aí, mais ou menos.
Coloca uma sobre a outra, pode colocar... Se achar que ficou pequeno, coloca uma mais pra baixo aqui, ó, pra ficar mais compridinha. Centraliza. Ó, centraliza. E direto pra máquina. Dá um retrocesso também, tá? Só isso aqui. Olha, eu fiz de branco para melhor visualizar, mas por outro lado fica, poderia ter feito de vermelho, né? Aí não vai nem aparecer. Mas o branco ficou bom porque o forro é branco, então não aparece a costura e dá a impressão daquela luz, né? Daquele reflexo que a galinha pintadinha às vezes tem lá no filme dela, e tem os reflexos tanto na crista como no olho, no olhinho. Agora a gente vai costurar o olhinho dela. Deixa eu preparar aqui. O olhinho dela, olha como ficou a crista, né? O olhinho dela você vai olhar mais ou menos, né? Vai colocar mais ou menos, não tão embaixo, não embaixo da crista. Pode até colocar depois se você achar que vai ficar legal, mas eu coloquei um pouquinho mais para baixo, observando que aqui ainda vai o bico dela, né? Aberto, pega um certo espaço aqui, então não coloco muito no meio não. Então coloco um pouquinho aqui e não tão abaixo, mas a crista, ela pode ficar um pouco em cima. Essa não ficou, ó, ficou mais um pouquinho mais para cima, né? Com um espaçozinho do olho, mas você pode colocar do jeito que achar melhor. Então, eu vou fazer primeiro esse lado. Então eu vou colocar... Coloco já o olho na posição que eu quero, se for... Ela é meio vesga, né? Então se eu quiser mais pra cá, mais pra cima, olhando pro alto, pra baixo. Porque eu já vou dar um ponto, só um no meio. Nada de costurar tudo ao redor, não. Se você for fazer pra vender, você pode, né? Porque o cliente vai lavar algumas vezes, várias vezes. Então você pode... Você mostra o modelo, mas se de repente ela quiser, você pode costurar tudo ao redor, ela vai ficar bem fixa. Mas a diferença é que assim ela fica com movimento. Então a criança coloca no rosto e ela tem o movimento, né, da crista, do biquinho, conforme a criança se movimenta. Então eu achei legal assim, sendo bem costuradinho no meio, ela não vai se soltar. Pode ser lavado várias vezes, até porque não se esfrega muito a máscara, né? Não tem necessidade. Então, ó, a minha toda solta, a que eu fiz pra mostrar pra vocês, ó, tá vendo? Ó, toda solta, não tem... Só esse fica bem pregadinho, que é com silicone, mas as outras partes, ó, toda solta. Se eu fosse deixar tudo costurado, acho que não teria esse movimento, ficar uma coisa bem, né? Bem... Ah, acho que não ficaria tão legal, não. Se tiver um tempinho, eu vou fazer uma toda costurada pra ver como que fica, mas eu gostei assim. Ó. Então, você posiciona o olhinho da maneira que você quer. Eu vou fazer meio vesga, meio que vesga. Então, ó, aqui, ó, mais ou menos aqui. Você pode colocar um alfinete, viu? Vou colocar aqui, ó. Só pra... Você pode já deixar alfinetado, o outro também, pra você ter uma ideia, ó. Vou chegar um pouquinho mais pra cá. Você pode já colocar e ver como que fica antes de costurar. Você já pode deixar alfinetado, né, ó. Aí você tem uma ideia, ó. Vamos chegar mais pra cá, tá muito distante esse aqui.
chegar mais pra cá, ó. Vou colocar o olhinho mais pra baixo aqui, assim, meio que vesga mesmo. Dá uma ajeitadinha. Eu posicionei do jeito que eu quero, coloquei o alfinete, assim fica mais fácil, né? Aí aqui eu vou dar uma costura com retrocesso, linha branca, que dá a impressão daquele brilhinho nos olhos, né? Então, só. Nada de costurar ao redor. Então, vamos lá. Aqui mesmo eu já tiro, sem cortar a linha mesmo, já dou um pontinho no outro olhinho dela. Olha como ficou. Já tá o olhinho. Na hora de costurar eu levantei a crista aqui. Já tá o olhinho coladinho. Agora eu vou colocar o biquinho dela. Fiz 2 quadrados, um maior e outro menor, porque como essa máscara eu fiz maior, para vocês visualizarem melhor, então eu fiz o maior. Mas, ó, vai ser costurada dessa forma, não o quadrado, mas assim, de quina, vamos dizer. Então é só fechar, só que eu não fecho ela totalmente certinho não. Eu vejo aqui se o tamanho do bico tá bom, se poderia ser maior, vamos ver aqui. Maior acho que ia ficar muito estranho, né? Não sei. Depende aí, vocês meçam sempre o bico um pouquinho menor, né? Entre os olhos mais ou menos. Então, aqui. Opa. Então eu vou colocar, imagina, eu não vou colocar ele dobradinho, fechadinho assim, certinho não. Eu vou colocar um pouquinho mais pra cima. A parte de cima um pouquinho mais pra cima, ó. Tá vendo? Dá pra ver, né? Fica mais legal, mais bonitinho. Dá a impressão do bico aberto, né? Então, só que eu vou costurar por dentro. Só uma costurinha aqui. Mas você pode, quer dizer, não é só no meio não. Eu vou vir daqui pra cá, de uma ponta a outra, porque pra ficar mais legal. Vamos lá. Então vamos pra máquina. Então vou colocar, vou achar aqui mais ou menos onde eu quero. Ó, vendo? Mais ou menos onde eu quero. Um pouquinho aqui em cima, porque depois vai baixar, vai ficar assim. O olhinho eu poderia ter colocado mais juntinho, como esse aqui, ó. Mas não tem problema, como a máscara é maior, né? Deixa eu ver. Aqui ia ficar muito grande. Deixa eu dar uma olhada nesse. É, vai ficar muito grande. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. É, realmente, acho que a maior vai ficar melhor. Então, vou cortar só um pedacinho aqui. Então, vamos fazer aqui, né? Faço mais ou menos assim, ó. Ó. Faço mais ou menos assim, a parte de cima, tá vendo?
pouquinho mais pra cima, pra não ficar totalmente junta. E dá a impressão do biquinho, porque o biquinho, a parte de cima do bico da galinha é menor, né? Do que a parte de baixo. Então, você pega onde que está, você já pode colocar a língua também. Esqueci de falar. Pode deixar passar um pouquinho, depois você corta, tá? Então vamos costurar. Primeiro eu verifico aqui a altura, ó, mais ou menos aqui. Os olhinhos dela vão ficar um pouquinho em cima, assim, mais ou menos, ó, tá vendo? Então, mais ou menos aqui, você pode alfinetar. Vou dar uma maneira, vou alfinetar aqui. Aí não tem erro, né? É só costurar de um lado ao outro. Então, vamos pra máquina. Levanta o olhinho, ó. Eu já tiro o alfinete. E a peça é pequena, então, né, acho que não há necessidade. Dou um retrocesso no comecinho e venho de um lado a outro, costurando por cima da língua, da linguinha dela. Vai esticando a máscara para não ficar nenhuma ruguinha, né? Olha como ficou. Tá vendo? Eu passei a costura em cima da linguinha dela, essa parte branca, o bico, ó. O bico depois, o olhinho vai ficar meio que em cima um pouco, né? Mas você pode deixar mais afastado se quiser. Agora nós vamos colocar essa parte de baixo aqui, ó. Tá vendo? Essa partezinha aqui. Escolhi uma parte mais compridinha. E a gente vai colocar aqui embaixo, ó, centralizado. E a gente já vai fazer uma costurinha em cima da língua. Essa costura, ela vem... Não precisa vir até embaixo, a gente vai fazer só um pedacinho, meio centímetro a um no máximo, para ela ficar soltinha também. Se fizer toda ela, fica uma coisinha meio, né, parada. Então eu optei por deixar assim soltinho. Você pode notar que eu costurei aqui no meio para fixar o bico, mas eu não costurei ao redor, ó. Vai ficar uma coisa bem, né, dura, né? Dura. Então, só aqui, ó. Vou costurar aqui, 1 centímetro mais ou menos, de modo que essa parte de baixo também seja costurada. O suficiente para segurar aqui e dou retrocesso para ficar uma costura fixa, né? Legal de não soltar. Então, vamos costurar. Aqui. Vocês podem alfinetar, é que eu não tenho esse costume, mas eu me atrapalho um pouquinho, furo o dedo. Por ser pequenas partes, eu achei melhor não colocar, mas vocês podem. E esticar sempre a máscara, tanto o forro como a parte de cima, porque senão pode enrugar e vai ter que desmanchar, né? Então, olha lá. Eu vejo que é mais ou menos aqui, uma costura já pega essa parte de baixo. Então, bem no centro, centraliza e verifica se pegou mesmo a parte vermelha. Retrocesso. Pronto. Olha lá, pegou. Tem retrocesso, então não vai soltar com facilidade. Aqui. Tô arrematando aqui para mostrar para vocês. Agora ficou assim, não é? Ó, tá costurada tanto a parte de baixo como o bico.
Essa parte de baixo eu achei que ficou curta. Eu vou colocar uma maior. Eu vou acertar e depois volto, tá? Porque não achei que ficou legal assim, não. Tá? Acho que ela mais compridinha vai ficar mais bonito. Depois eu volto aqui pra mostrar. Aqui a gente vai dar um pontinho, mas é na mão. Pra ficar com esse formato aqui, ó. Ó como ficou, né? Esse formatinho dela como se ela estivesse falando alguma coisa, né? Então, ó, tem um pontinho aqui à mão, tá? Ó, um pontinho. Então eu vou arrumar aqui e depois eu volto. Olha como ficou. Ó, tá vendo? Dá pra ter uma ideia já, né? Aqui, ó, tá tudo solta, né? Ó, como você pode ver, vocês podem ver aqui. Tá tudo soltinho, tá? As crianças gostam. Meu sobrinho gostou muito, minha sobrinha. Eles adoraram porque fica soltinho e dá impressão de movimento, né? Conforme a criança brinca, anda, pula. Então elas se interessam em usar a máscara. Muito mais do que se fosse uma máscara comum, né? Porque o infantil é infantil, eles gostam de coisas coloridas, diferentes. O mundo deles é esse. Não de tristeza, né? De coisa muito séria. Por isso eu criei essa máscara aqui do meu jeito, assim, observando eles, né? Eu fiz umas, eles usou, outro usou, não gostou, já tirava. Aí eles gostaram, então a ideia foi muito boa. Aprovado. Então agora o próximo passo é a gente dar um pontinho aqui, só um pontinho. E esse pontinho pode deixar aparecendo, fica como se fosse aqueles furinhos que tem, né, no biquinho da galinha. Tem dois furinhos, né? Então eu vou fazer um pontinho, só um pontinho e pronto. E ela vai estar pronta. Desse lado, ó, tá vendo a costura? Não precisa forro. Tem duas costurinhas aqui, ó, que é do olhinho, linha branca. Aqui em cima tem a da crista, né? Aqui tem uma linha reta que é do bico e a parte de baixo da língua. Só, ó. Vê. Não vai incomodar a criança. Na hora de costurar é só esticar bem tanto o forro como a parte de cima, o tecido de cima da máscara. Ele já tá bem justo, né? Eu faço bem justinho, então não tem muito trabalho não, viu? Dá certo. Se você preferir, você pode fazer todo esse trabalho na parte de cima e depois fechar, mas eu achei que fica bem melhor assim para a costura ficar bem fixa, né? E como eu falei para vocês, eu fiz essa parte de cima em TNT, porque eu não encontrei tecido dessa cor, é bem difícil de achar. Mas tomando cuidado, dá para usar várias vezes, lavar com cuidado, não esfregar muito, passar, né, com o tecido em cima, com outro tecido, porque senão enruga e o ferro não pode estar muito quente. Quente demais pode derreter, né, enrugar. Então, passa esse outro lado, ela bem lavadinha, tudo direitinho, não tem como dar errado. Então, ó, ficou muito bom, ó, desse lado, nem aparece. Se vocês forem vender, é só explicar para a cliente que ela é assim mesmo, é dessa forma mesmo, não é para ser costurado tudo ao redor, né, no contorno. De ficar uma coisa meio estática, meio, sabe, a minha opinião. Mas se a cliente quiser, for encomendar, ver, pegar na mão, ela pode falar, ah, mas tá sem costurar, não, é assim mesmo. Eu acho que ela vai gostar, porque, sabe, não vai soltar, você dá retrocesso nas pontinhas, ó, no meio, no olhinho, bem dado, ó, não solta não. As crianças vão gostar assim, dessa forma. Vai ficar mais leve, né, menos costura, aqui mais soltinho também, tá bom? Agora, o próximo passo, a gente vai colar as pintinhas, que eu falei que é com silicone, né? Eu pensei em colocar tinta, acrilex, mas falei, não sei, tinta borra, pode fazer mal, pode, sei lá. A criança respira diretamente aqui, né? Então, melhor colar com silicone ou um tecido, ou cola de tecido.
Então, vamos dar continuidade aqui. Só que primeiro, vamos dar o pontinho. Eu vou pegar a agulha e volto já. E por último, as pintinhas. Bom, já coloquei a linha aqui na agulha. Então, vamos costurar aqui esse detalhezinho do bico. Eu coloco aqui por baixo, por dentro, que é pra não ficar aparecendo, né, aqui atrás. E fica mais fácil de eu escolher aqui se eu vou colocar mais distante, se eu vou deixar mais empinadinho. Então, aqui por baixo. Então, só dar um pontinho aqui, ó. Opa, esqueci de dar um nozinho aqui no final. Então, é só colocar aqui, ó. A linha aqui da costura tá aqui, eu venho um pouquinho mais pra cá. Aí saio aqui e volto. Posso voltar para não ficar a linha por cima, né? Aí volto lá. Por cima da linguinha branca mesmo, não tem problema. O nozinho você pode colocar por baixo da língua, viu? Que aí ela fica... Depois eu vou tirar aqui. Eu coloquei um pouquinho mais pra cá, pra não aparecer muito. Aí você volta, você vai no outro, onde você quer, um pouquinho mais pra cá, mais ou menos a mesma distância, onde você quer que saia o furinho. Aí agora você já dá uma puxadinha pra dar aquela empinadinha, né? Ó, dá uma puxadinha, volta ao lado de onde você colocou o primeiro furinho, o segundo, né? O primeiro foi aqui. Aí você volta mais ou menos próximo, vai ficar bem firme, ó, tá vendo? Ó? Fica um furinho lá. Aí, ó, dou uma puxadinha. Está dando pra vocês verem aqui, ó, dou uma puxadinha, volto lá no outro. Tem que ser mais de uma vez pra ficar bonitinho, né? Pra ficar mais firme, ó lá. Puxei. Ó, essa é que dá o efeito do biquinho levantado, é exatamente isso aqui, né? Se eu fizer uma vez só, com certeza vai soltar, alguma coisa vai acontecer. Novamente, ó, eu voltando lá por baixo, ó. Rentezinho a linguinha. Tá? Voltei lá. Aí posso dar mais uma pra ter certeza. Aqui também, se vocês quiserem, você pode dar um pontinho aqui por dentro, ó. Assim, para dar mais uma fechadinha, mais uma, ó, firmar mais. E, ao mesmo tempo, ela esconde alguma costurinha que possa ficar aparecendo, né? Ó, ó lá. Opa. Ó, tá vendo? Então, você vem por baixo, pode ser por baixo da linguinha, rente a linguinha aqui, dá um pontinho, sai aqui, volta bem do ladozinho, bem encostadinho do primeiro que você saiu, volta por aqui. Pode vir aqui de novo, vai ficar mais fino, depois você vai pro outro, faz o outro furinho, entra por aqui, coloca rentezinho de onde você enfiou a agulha, volta por aqui e dá uma puxadinha para você conseguir esse efeito desse narizinho não, desse biquinho dela, né? Como se ela tivesse levantado o biquinho. Porque o biquinho da galinha, ela tem um formatozinho, né? Meio tortinho. Então é isso, tá vendo? Só aí para finalizar, pode dar mais um pontinho aqui, né? Com aquela técnica lá de firmar aqui a linha, né? Não soltar. Mais um aqui e pronto. Agora é só arrematar. Já mostro como ficou. Agora eu vou colocar as pintinhas. É só tirar elas aqui, né? A gente já tinha cortado com o cortador.
e colando com a cola de silicone. Se você quiser, você pode dar um pontinho com a agulha, né? Linha e agulha. Dá um pontinho só. Fica muito bom também. Então, 6 de um lado e 6 do outro. Faltam mais duas aqui. Mais duas. Pronto. Aí só vir com a... antes, vocês marquem aqui, ó. Calcula mais ou menos a distância aqui desse negocinho vermelho que ela tem, que eu não sei o nome. E marca com a caneta, né? Espacinho de meio para cada uma, em cima, depois embaixo. A mesma coisa desse outro lado, ó. Você pode medir uma distância, 1 centímetro, aí uma bolinha, meio centímetro, mais uma bolinha. Um pouquinho mais de meio, viu? Daqui pra cá 1 centímetro, 1 centímetro, 1,5 mais ou menos. E o espaço de uma outra, meio centímetro, um pouquinho mais. As bolinhas aqui embaixo também. Aí é só colocar cola. Um pinguinho, viu? Pinguinho de nada. Como eu tô fazendo aqui. E colocar em cima. Ó. Tem os pelinhos assim nela, mas é assim mesmo, é só tirar. Depois que a gente cola aqui, a gente deixa separado um cantinho, porque não seca na hora. Demora um pouquinho, tá? Não sei quanto tempo, não contei o tempo, mas eu acredito que umas 2 horas. Talvez um pouquinho mais. Em tempo frio, né? Em dias frios. É só ir colocando uma a uma. Depois eu tiro os pelinhos. Olha. Aqui já tá. Colei as pintinhas da galinha pintadinha. Tá? Essa parte eu acabei pulando. Deixando por último, eu acabei pulando, mas... Agora eu tô mostrando aqui como é que foi feito, ó. Dá uma apertadinha. E pronto. A gente deixa secar, né? Deixa reservado. Essa bolinha, se você não tiver o cortador, você pode cortar na tesoura mesmo, viu? Não precisa ficar tão redondinho como esta, não. Pode ser em EVA, bolinha de EVA também, tá? Então é isso. Finalizada a aula da máscara da galinha pintadinha. Tudo certo. Olha a outra que eu tinha mostrado pra vocês. Bem menor, né? Então essa fica como PP e essa como P ou M. Acho que criança de 6 anos, 8 anos. Semana que vem, nova aula. Toda semana uma aula diferente. Por enquanto eu vou fazer máscara, mas eu faço biscuit também e outros artesanatos. Então a máscara porque há necessidade no momento, né? E as crianças não gostam muito de usar máscara, incomoda um pouco, né? Então acho que com personagem, com bichinho, acho que elas vão levar mais na brincadeira, né? Acho que fica mais interessante. Uma criança comenta com a outra. Então por isso que eu resolvi fazer as máscaras. Por ver que meus sobrinhos, a criançada da família, não gosta muito de usar, não. Então, se gostaram, cliquem aqui em gostei, compartilhem, comentem. Se inscrevam, porque ao se inscrever e ativar o sininho,
as novidades chegam aí, né? Avisa vocês das aulas. Tá bom? Então, obrigada por tudo, obrigada por assistirem, ficarem aqui comigo, fiquem com Deus e até mais. Tchau!